Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe muito você, sua casa, família, o seu dia, o seu final de semana, que seja maravilhoso. Que você tenha uma programação maravilhosa com a sua abençoada família. Começando pela mesa. Ah, como eu insisto. Vá para a mesa e construa um relacionamento forte, tenham comunhão, intimidade, construam confiança. Orem juntos, leiam as Escrituras, façam a oração de Jabes. Ah, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, a minha força, a saúde da minha família. Vamos? Olhem nos olhos, se amem e digam mais: eu te amo. Maravilhoso, maravilhoso. Olha o que acontece com uma pessoa que acredita numa mentira. A cidade, com tudo que nela existe, será consagrada ao Senhor. Foi o Senhor quem disse, para a destruição. Somente a prostituta Raabe, todos os que estão com ela em sua casa serão poupados, pois ela escondeu os espiões que enviamos. Mas fiquem longe das coisas consagradas. Não se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos, está vendo? Do contrário, trarão, se vocês fizerem o contrário do que eu estou falando, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Se vocês passarem por cima do que eu estou dizendo, vocês vão trazer destruição para a casa de vocês, para a vida de vocês, para os filhos de vocês. Toda a prata, todo o ouro e todos os utensílios de bronze e de ferro são consagrados e pertencem ao Senhor. E deverão ser levados para o seu tesouro. Aí olha aqui. Mas os israelitas foram infiéis com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Zinri, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas delas. E a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. O rapaz, um soldado experiente, da tribo de Judá, da tribo da adoração. Foi lá, Deus falou, mas não é bem assim. Fiquem longe das coisas consagradas, não se apossem de nenhuma. A Bíblia é clara, se ela disse, não é não. Se está dizendo não, não faça assim que você vai ter problemas. Não tem essa de uma interpretação. Não, Deus falou, mas não foi isso que ele quis dizer. Ele falou nenhuma, mas não é bem assim. Não, eu acho, se acha, não tem certeza. Então, não, mas é que Deus é amor. Deus não vai se importar
Não, é muito pequeno. É uma bobagem. Espera aí. Não, 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 não é não. Se apossem de nenhuma delas, para que não sejam destruídos. Do contrário, se vocês trocarem o meu não por um sim, que eu não disse, eu disse não, eu não disse sim, trarão destruição e desgraça ao acampamento de Israel. Muito bem. Aí o rapaz da tribo da adoração foi lá, cobiçou uma capa babilônica com uma barra de ouro, de prata, e escondeu debaixo da sua tenda. Olha o tamanho da insanidade, da loucura. Que pessoa tola. Ele achou que um punhadinho de terra podia esconder de Deus o que ele tinha feito. Algumas pessoas, elas se convencem de cada bobagem, que às vezes eu fico chocada. Eu que sou humana, falha, eu fico assim, meu Deus, mas isso está tão na cara. Como que a pessoa está acreditando numa bobagem dessa? Como? Gente, nós já pegamos casos assim, que absurdos. Da mulher. Gente, esse caso foi inclusive eu que peguei há muitos anos no interior. Da mulher que o marido tinha tido um caso, até foi por isso que ela veio, né? Ela veio buscar e tal. Só que a cabeça dela, ela já tinha ouvido. Essa mulher ouviu de mim. Que como ela deveria proceder. Pois dá um tempo e a vida da mulher, aquela bagunça, e as coisas não aconteciam. O que nós descobrimos? Que daí ela confessou. A amante engravidou. Aí ela veio tal, essa coisa toda, e o marido veio com ela e tal. Só que ela não perdoou. E ela estava fazendo pior. Ela estava orando, desejando, esperando, mas assim com toda a força, torcendo para que a criança morresse. Ela não queria que aquela criança nascesse de jeito nenhum, sobrevivesse de jeito nenhum. Então ela não só orou, fez jejum, desejou, como assim, ela orava, desejava, aquilo estava dentro dela, era o que a movia, o desejo daquela criança não nascer e morrer, não existir. Ou seja, ela sabia da verdade, ela já tinha sido orientada, que ela tinha que perdoar, superar, até porque, olha só, ela estava firme na igreja. Ela parou. Quando ela parou, foi que a casa dela desandou. Bom, aí volta, vem o marido, volta, vem buscar. Ela foi orientada. Mas ela decidiu acreditar numa mentira e ela permaneceu fazendo de um jeito que estava, enquanto ela orava, jejuava, desejava a morte do bebê, ela que começou a secar. Ela começou a ficar doente, a casa dela era só conflitos, os filhos dela dando problemas. Quer dizer, ela foi atraindo tanta maldição, destruição para ela, porque, olha como ela estava procedendo. Com base no engano, na mentira,
ela estava atraindo morte. Eu estou desejando a morte de alguém. Eu estou atraindo essa morte para a minha vida. Destruição para a minha vida, para a vida da minha família. Compreendeu? Então, assim, a vida dela foi descendo e foi piorando. Por quê? Muita amargura, ódio, tanto ódio que ela desejava e clamava. Ela pedia: Deus, essa criança não pode nascer. O Senhor não pode deixá-la nascer. Não, Senhor, eu não quero que o meu filho, que o meu marido seja pai do filho dessa mulher. Eu não posso aceitar que ele tenha um outro filho com outra pessoa. E assim, ela, por conta da amargura, ela ficou cega. Cega. Então, e esse tipo de caso aqui que eu vou contar para você, nós já pegamos algumas vezes, não foi só uma, duas, não. Algumas vezes. De pessoas que traíram seus cônjuges e aí foram embora, viveram a paixão da vida. Entendeu? Abandonaram, às vezes, filhos, o marido, a esposa, e foram embora. E aí, decidiram: agora nós vamos buscar a Deus. Nós vamos buscar a Deus, e nós vamos para a igreja, e nós vamos buscar a Deus, e nós vamos fazer a obra de Deus, e nós vamos acertar, nós vamos fazer tudo para Deus. E das pessoas estarem lá, e de repente, aquilo sair, né, eles serem descobertos. Até casos do cônjuge descobrir onde estavam congregando e ir na igreja. O próprio cônjuge contar para uma das lideranças, né? E as pessoas, né, o casal ser orientado. Escuta, não tem como isso funcionar, isso é uma construção na areia. Vocês estão em pecado, em maldição. Ler para a pessoa: ó, não pode. Eu tenho contra ti, você abandonou a mulher da sua mocidade, quer dizer, o cônjuge da sua mocidade. Não pode. Você não pode tentar construir a sua casa destruindo com a casa de alguém. Gente, quantas vezes eu vi isso? Gente que saiu da igreja para tentar abrir uma igreja, tentando destruir aquela que foi o apoio dele. Não deu certo, obviamente. Gente que saiu de uma empresa, de um lugar. Gente, isso é clássico. Saiu de um lugar e agora, revoltado, aquela coisa, aquele ódio, decide competir e tentar destruir com aquele lugar. E agora atravessar. Eu vou atrás dos clientes, eu vou atrás dos fornecedores, e ele vai ver, e ela vai ver, e não sei o quê, porque eu agora vou abrir meu negócio, eu vou fazer assim, eu vou fazer daquele jeito. Nunca vi dar certo. Porque você não pode construir algo sólido com intenções e motivações erradas. Você não pode construir nada sólido com base na mentira, no engano, na falsidade. Você não pode construir nada sólido em cima de um alicerce de amargura, de ódio, de vingança, de revolta. Gente, eu não sou muito velha, mas eu lido com pessoas uma vida inteira. Eu tenho histórias, assim que eu não... Olha, eu posso ficar contando para você, eu ainda tenho mais. Eu nunca vi uma pessoa destruir com algo para construir outra coisa que tivesse tido sucesso. Eu nunca vi
uma pessoa que tentou destruir com uma igreja para construir outra que tenha tido sucesso, com uma empresa para levantar a sua que tenha tido sucesso, com uma família para levantar a dela que tenha tido sucesso. Nunca. Nunca vi. Foi só assim, destruição, frustração, perdas e perdas e perdas. Mas as pessoas rejeitam o conhecimento, rejeitam a verdade, e elas acabam abraçando a mentira, elas decidem crer numa mentira, e elas vão lá, com base numa mentira, elas tentam construir a vida delas. Encontrar a paz, a felicidade é impossível. Você ir contra as leis de Deus, contra a palavra de Deus, contra tudo que Ele ensina. Não, isso não funciona. Outra coisa, quantas vezes eu vi gente roubando a Deus, porque é assim que Deus fala. Roubarás o homem a Deus? Todavia, no que te roubamos, Senhor? Vocês me roubam nos dízimos, nas ofertas, dizendo eu vou prosperar, eu vou construir uma grande vida, depois que eu pagar as minhas dívidas, as minhas contas, então eu vou dizimar. É impossível. O devorador não vai deixar nunca. Você vai sair do buraco financeiro sendo fiel a Deus, dizimando, ofertando, cumprindo com o princípio da mordomia. Aí como que uma pessoa está orando para Deus prosperá-la, roubando o próprio Deus, tirando do próprio Deus, do reino dele, da obra dele? Se você não é fiel no pouco, Deus vai te colocar no muito. Por que Deus daria mais para uma pessoa que não é fiel no pouco? Ela não honra os princípios. Ela está destruindo os fundamentos. E ela quer construir algo sólido, impossível. Então foi exatamente isso que Acã fez. Ele acreditou numa mentira que não é bem assim, Deus vai me entender. Ah, essa é clássica. Deus me entende, Ele conhece meu coração. Quantas pessoas que estavam negligenciando dízimo, não priorizando a Deus, levando as coisas de Deus de qualquer maneira, mas ó a frase, Deus conhece o meu coração. Ele sabe que meu coração é bom. Não, seu coração não é bom, seu coração é enganoso, diz a Bíblia, a sua doença é incurável. Entendeu? Qualquer coisa que tenha de bom em mim vem de Deus. Se eu não tiver a natureza do Senhor, eu estou perdida. Eu preciso dele. Para eu fazer alguma coisa boa, tem que vir de Deus, porque Deus é bom. Deus é bom. E qualquer coisa boa em mim vem de Deus, vem de Jesus. Mas, infelizmente, as pessoas estão tirando Jesus do centro e colocando o homem no centro. Mas o homem não é para estar no centro. É por isso que o hedonismo só cresce, a doença da hedonia. Eu quero, eu estou cobiçando, que foi o Acã, eu quero, eu cobicei, eu quero. Mas Deus falou que não, mas eu quero. Aí destrói com a vida. Porque foi isso que ele fez. Ele trouxe problemas para todo o acampamento, para a vida dele, para a família dele. Foi isso que ele fez. Ele trouxe o que o Senhor falou, porque quando Deus fala sério. Deus falou, vocês vão trazer destruição. E foi isso que trouxe. Foi isso que trouxe. Porque passou por cima do que Deus falou. Deus falou. Ah, mas não é bem assim. Quando você não conhece a Deus, você cria um Deus parecido com você. E é daí que vem essas frases. Eu não acho que Deus pensa assim. Ah, eu não acho que Deus quer isso das pessoas. Ah, Deus me entende. Ah, Deus conhece o meu coração.
Ah, Deus sabe que não foi por mal próprio de quem não conhece a Deus. Aí a pessoa cria um Deus parecido com ela, que fala como ela, que pensa como ela e que não a confronta. É onde ela afunda. Ela destrói com a vida dela. Porque ela decidiu crer numa mentira. E aí ela faz o que ela quer, não o que a Bíblia está mandando fazer. O Senhor está dizendo, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Ela não busca. E ela diz assim, não, mas Deus entende, Deus conhece meu coração. É óbvio que ele não entende, ele não vai contra a palavra dele. O céu e a terra podem passar, mas a sua palavra não vai passar. A palavra não volta vazia. Se ele falou, ela vai ter o seu cumprimento. E é por isso que eu preciso conhecer a palavra, conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e ela te libertará. Vai te libertar do engano, da mentira, da falsidade, da perda de vida. Porque alguns estão perdendo a vida, perdendo o tempo, porque estão acreditando numa mentira. A fé sem obras é morta. Tem gente que fala, eu tenho fé, tenho muita fé, perco tudo, mas não perco a fé. Era melhor perder esse tipo de fé, porque essa fé não está levando alguns a lugar nenhum. Uma fé que não obedece, que não leva a obedecer, a mudar, a priorizar a Deus. A fé sem obras é morta. Se eu digo que amo a Deus, eu obedeço os seus mandamentos. Essa história de que eu amo a Deus, eu amo a Deus. Se você ama a Deus, você o obedece, diz a Bíblia. Disse Jesus. Eu tenho fé. Se você tem fé, tem obras totalmente ligadas a essa fé. Alinhadas com essa fé. Então, o Acã causou a perda de 36 vidas, dele e da família dele. Israel perdeu uma guerra. Facinha, sabe, um probleminha desse tamanho, virou um problemão. Por quê? Porque Acã passou por cima da palavra. Ele fez como muita gente faz. Não é bem assim. Não é bem assim. Tem gente que continua crendo nessa mentira. Não é bem assim. Eu acho que isso é um exagero. Não é bem assim. Deus não vai ligar para isso. Está escrito? A Bíblia fala que Jesus falou, não eu. Que nem um tio pode ser ignorado, um J. E que se uma pessoa tirar um tio, um J da palavra de Deus, é a condenação que o espera. Que eu não posso passar por cima. Que não podemos acrescentar. Você vê o livro de Apocalipse, termina dizendo, o Senhor dizendo, não acrescente nem tire nada deste livro. Porque senão você vai ter você vai atrair destruição para a sua vida. Então eu não posso nem acrescentar, falar algo que não está e nem tirar. Se Deus falou, ele falou. E quando Deus fala, ele fala sério. E eu preciso levar a sério o que Deus tem falado. E algumas pessoas estão sofrendo exatamente porque elas não estão levando a sério. Elas não estão levando a sério a palavra de Deus. Elas estão ignorando o que elas não podem ignorar. Elas estão passando por cima do que elas não podem passar. E aqui está a resposta do porquê a vida não andar, as coisas estarem travadas, sofrimento, porque muitos têm destruído, como está os que no Salmo 11, os fundamentos,
Muitos têm passado por cima do que têm ouvido. Fundamentos quer dizer princípios. Princípios. E você já sabe, se você quebra um princípio, ele vai quebrar você. Você não pode passar por cima da verdade e não ter consequências seríssimas. Não pode. Não abrace a mentira. Fica com a verdade, alinha a sua vida. O justo viverá pela fé. Fé na palavra, fé no que Deus falou. Se alinhe com a verdade, ame a verdade, leve a sério o que Deus falou. Pega a palavra e leva a sério. Porque Deus é um Deus sério. E quando Ele fala sério. E Ele não aceita quando alguém passa por cima do que Ele falou. Honre-o, obedecendo a sua palavra. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo e peço que essa palavra tenha realmente movido essa pessoa, dado a ela visão, discernimento, clareza e muito temor, que ela já tenha se levantado internamente para se alinhar com o Senhor e amar a verdade, buscar a verdade, se alinhar com a verdade, perseguir a verdade, porque conhecereis a verdade e ela te libertará. Abençoa lares e famílias, todos que enviaram os seus pedidos para a oração e que cada um agora, Senhor, tenha abraçado a verdade. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando, que essa pessoa tenha se vestido do manto da verdade, ter se enchido da verdade, recebido a palavra com muito temor, decidida a viver alinhada com ela. Amém, Senhor. Que ela esteja dizendo amém, Senhor. Amém, Senhor. Assim será a minha vida, assim seja. Obrigada por tudo. Peço a tua bênção, dou a minha bênção e te louvo por sua bondade e fidelidade. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde nós estamos. E amanhã, às 9, a reunião das primícias para a família amada de Deus, batismo. Pegue sua família, traga um convidado e vamos adorá-lo. Conta sempre com esse ministério, essas portas estão sempre abertas. Se o senhor não voltar, vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Comece cada dia com a orientação divina, permitindo que Deus guie seus passos e transforme seus desafios em vitórias. Esta tarde pode ser a melhor tarde da sua vida até agora. Livre-se das preocupações e da ansiedade. Desfrute de suas noites de forma agradável.